Olá, turminha! Hoje, em nossa aula de português, nós estudaremos um gênero textual muito conhecido. A fábula. Você já deve ter lido várias. A fábula é um texto curto que pode ser escrita ou contada por alguém. Os personagens quase sempre são animais e representam como o espertão, o valentão, o lento, o invejoso. E a fábula quase sempre tem um ensinamento a fazer por intermédio da moral da história. Os elementos de uma fábula devem ser o enredo, ou seja, a sequência que os fatos foram acontecendo, um narrador, personagens, ambiente e o tempo. Nós veremos agora esses itens separados detalhadamente. O narrador é quem conta a história e ele pode ser um narrador personagem, ou seja, aquele que está na história, que participa, ou observador, aquele que conta como se estivesse observando o que aconteceu. Temos também o tempo. Geralmente ele está descrito lá no comecinho da fábula, com frases do tipo era uma vez, há muito tempo atrás, em uma bela manhã. E o lugar é onde acontece a história. Por exemplo, castelos, florestas, a casa da vovó. Os personagens da fábula podem ser animais, objetos que se personificam, ou seja, eles adquirem as características dos seres humanos, como falar, trabalhar, tocar instrumentos. Vejam o enredo dividido em momentos. Toda fábula tem que ter uma situação inicial, um conflito, ou seja, um problema que o personagem principal está ali passando, o clímax, que é aquele momento que a gente fica tentando descobrir o que aconteceu, e o desfecho, que geralmente é a moral da história. A fábula, como uma boa amiga, por meio da moral, busca transmitir conselhos que prezam a ética e os bons costumes. Preparados? Para que você possa escrever um bom texto, ele precisa ser organizado para facilitar a leitura. Então lembre-se, parágrafos são muito importantes, letras iniciais maiúsculas, sinais de pontuação, concordância e a boa caligrafia para que ele possa ser lido e entendido. O vídeo de hoje é sobre o emprego correto das letras maiúsculas e minúsculas. Aproveita e já se inscreve no canal e ativa o sininho para ser notificado sobre novos vídeos. Às vezes pode nos ocorrer de termos dúvidas quanto à forma correta de empregarmos as letras maiúsculas e minúsculas. Às vezes até escrevemos um texto interessante, mas fazemos o uso incorreto da forma da letra, utilizando letra maiúscula onde se usaria letra minúscula ou ainda minúscula em palavras que devem ser escritas em letras maiúsculas. Então vamos aprender a forma correta de se empregar as iniciais maiúsculas e minúsculas. Usa-se letra maiúscula inicial no início de frase. Em qualquer frase que você esteja iniciando, comece a escrever com letra maiúscula. Não importa qual seja o tipo de texto. Está iniciando a frase, use letra maiúscula sempre. Exemplo, era uma vez num reino muito distante, aqui no início da nossa frase, letra maiúscula. Também se usa letra maiúscula na escrita inicial de substantivos próprios. E o que são substantivos próprios? São nomes de pessoas, de cidades, de estados, de países e etc. Tem um vídeo no canal que fala sobre substantivo comum e próprio, caso você queira complementar os seus estudos. O link estará na descrição do vídeo. Vejamos exemplos. João e Maria, que são nomes próprios, nomes de pessoas. Campinas, que é nome de cidade. Paraná, que é nome de estado. Brasil, que é nome de país, e etc. Também nos nomes de datas históricas, datas e fatos importantes e festas religiosas. Exemplo, Idade Média, que foi um período histórico, então iniciamos com letra maiúscula. Modernismo, que foi um movimento cultural do século XX,
Também escrevemos com letra inicial maiúscula. Proclamação da República, que é um fato histórico do nosso país, também escrevemos com letra inicial maiúscula. Páscoa, que é uma festa religiosa. Dia das Mães, que é uma data comemorativa. Em todos esses casos, utilizamos sempre letra inicial maiúscula. Nos nomes de vias e lugares públicos, exemplo, Avenida Ipiranga, Praça da Sé, iniciado sempre com letras maiúsculas. Nos nomes que determinam conceitos políticos ou religiosos, exemplo, Estado, que é um conceito político, pátria, nação, também são conceitos políticos, igreja, conceito religioso. Então, iniciamos com letra maiúscula. Nos nomes de repartições públicas ou particulares, exemplo, Governo Estadual, Banco do Brasil, Ministério da Justiça, Colégio Santista e etc. Nos nomes de altos cargos e dignidades, exemplo, Presidente da República, Papa e etc. Nos títulos de livros, jornais e revistas, exemplo, O Estadão, que é o título de um jornal muito conhecido, Veja, que é o título de uma revista, Os Lusíadas, que é uma obra de Camões. Nos pronomes de tratamento, exemplo, Vossa Majestade, Excelentíssimo Senhor Prefeito e etc. Nos nomes que designam artes, ciências e disciplinas, exemplo, matemática, que é uma disciplina, medicina, que é uma ciência, cinema, que é uma arte. Nas formas respeitosas em cartas, exemplo, meu caro amigo, minha querida mãe. E agora vamos ver onde se utiliza a letra inicial minúscula. Usa-se letra inicial minúscula nos nomes de meses, festas pagãs ou populares e nomes gentílicos. Exemplo, janeiro, carnaval, que é uma festa popular, e paulistas, que é um gentílico de quem mora no estado de São Paulo. Então, em todas essas situações aqui, nós temos a letra inicial minúscula. Nos nomes de altos conceitos religiosos ou políticos e nomes de altos cargos e dignidades, quando empregados em sentido geral. Exemplo, São Pedro foi o primeiro Papa. As igrejas evangélicas. Há um sentido mais geral, mais amplo nesses casos. Então, é escrito com letra inicial minúscula. Nas palavras depois de dois pontos que não são citações diretas. Exemplo, ele foi ao mercado e comprou. Aí temos aqui os dois pontos, né? E vem seguido aqui de tudo de letra minúscula. Comprou carne, comprou frutas, comprou verduras e legumes. Se fosse uma citação de algum autor, uma menção a algo que tenha sido dito por alguém, deveria iniciar com letra maiúscula, o que não é o caso. E agora dê pausa aí no vídeo, copie o exercício no seu caderno e resolva. Vamos corrigir? Quanto ao uso da letra maiúscula e minúscula, a única frase que está escrita corretamente é, então vamos procurar qual é a frase que está escrita corretamente. Letra A, meu nome é Eduardo. Letra B, Vera foi passear em São Paulo. Letra C, João, Pedro e Manuel são irmãos. E letra D, Rafael é um garoto esperto. Qual é a única frase que está escrita corretamente? Na letra A, meu nome é Eduardo, a frase deveria ter sido iniciada com letra maiúscula. E aqui, Eduardo, que é um nome próprio, também deveria ter sido escrito com letra inicial maiúscula. Então, está errada. Letra B, Vera foi passear em São Paulo. Vera, nome próprio, correto, iniciado com letra maiúscula. Foi passear em São Paulo. São Paulo é o nome de uma cidade. Deveria estar escrita com letra maiúscula por se tratar de nome próprio.
Letra C. João, Pedro e Manuel são irmãos. João, Pedro e Manuel, nomes próprios escritas com letra maiúscula. Essa é a nossa alternativa correta. Mas vejamos ainda a letra D. Rafael é um garoto esperto. Rafael, nome próprio, deveria ter sido escrito com letra inicial maiúscula. Nosso gabarito? Letra C. Oi, queridos, tudo bem? Hoje falaremos sobre biografia e autobiografia. Então, vamos lá. A biografia é um tipo de texto que narra a história de vida de alguém. A palavra tem origem grega, em que bio significa vida e grafia significa escrita. Características: é narrada em terceira pessoa, relata fatos marcantes da vida de alguém, segue a ordem cronológica dos fatos e os verbos são usados no passado. Afinal, o que é preciso ter em uma biografia? Vamos ver no exemplo: nome completo, data e local de nascimento, dados familiares, percurso acadêmico que a pessoa estudou, feitos, que são as ações mais importantes que a pessoa realizou. Falaremos também sobre autobiografia, que é a narração da história de vida do autor. A seguir, vamos comparar biografia com autobiografia. Na biografia, uma pessoa pesquisa e conta a história de vida de alguém. O ponto de vista é externo e é narrado em terceira pessoa. Já na autobiografia, o autor conta a sua própria história de vida. O ponto de vista é interno e é narrado em primeira pessoa. Vamos analisar uma autobiografia. A presença do pronome eu, pronome possessivo meu, e alguns verbos que são usados como corri e joguei, que estão conjugados na primeira pessoa. É isso.